Falas que divertem, 3 dicas para colocar humor nos diálogos dos seus personagens. Continue aqui comigo se você quer aprender a usar diferentes tipos de humor para desenvolver personagens únicos, descobrir estratégias para aliviar tensões narrativas com leveza e inteligência e melhorar suas habilidades de criar diálogos autênticos e memoráveis e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor de fantasia, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. E antes da gente mergulhar no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você uma chance única de aprimorar suas habilidades para escrever um livro. Isso mesmo, você pode elevar o nível das suas histórias gratuitamente. Como? Aproveitar é simples. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações aqui no sininho, porque assim você vai ter acesso a vídeos semanais que vão te ajudar a escrever aquelas histórias que você sempre quis. Combinado? Então deixa o seu like, se inscreve aqui e agora vamos ao conteúdo que eu preparei para você. Antes de eu falar de humor, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre coisas que você não deve fazer nos diálogos que eu recomendo demais que você assista. Mas o que é humor nos diálogos literários? Quando a gente fala de humor nesse tipo de diálogo, a gente está falando de algo que vai além daquelas simples piadas. É sobre criar uma conexão com o leitor, tornando os personagens mais humanos, mais próximos de nós. O humor nos diálogos é uma ferramenta poderosa na escrita, porque ele pode aliviar tensões, destacar características dos personagens ou simplesmente tornar a leitura mais agradável e mais divertida. Imagine uma cena onde 2 personagens estão em um momento tenso e um deles solta uma piada inesperada. Isso não só quebra a tensão, mas também revela algo sobre quem ele é. Talvez alguém que usa o humor como uma defesa, ou alguém que tenta ver o lado leve da vida, mesmo nas situações mais difíceis. O humor nos diálogos também pode ser uma forma de mostrar a química entre os personagens. Diálogos engraçados, diálogos inteligentes podem ser uma maneira de demonstrar a conexão e a cumplicidade entre esses personagens. Outra coisa importante no humor, nos diálogos, é a relevância para a história. O humor não deve parecer forçado ou deslocado. Ele deve fluir naturalmente da situação ou dos próprios personagens. Por exemplo, um personagem sarcástico provavelmente vai ter um humor mais ácido, enquanto um personagem mais otimista pode usar um humor mais leve, mais brincalhão. Além disso, o humor nos diálogos pode ser uma forma de abordar temas delicados com leveza. Às vezes, é mais fácil falar de assuntos sérios ou tabus através do humor. Isso não apenas torna a leitura mais agradável, mas também pode ser uma forma de iniciar conversas importantes de uma maneira menos intimidadora. É importante também pensar na autenticidade dos diálogos. O humor deve parecer uma coisa que aquele personagem realmente diria, não apenas uma piada jogada na história. Cada personagem tem o seu próprio estilo de humor, baseado na personalidade dele, na história de vida e na própria visão de mundo dele. Então, agora eu quero saber de você. Qual livro você leu que tinha um humor nos diálogos que te marcou? Talvez tenha sido aquela troca de farpas inteligente entre 2 personagens, ou aquela piada inesperada em um momento de tensão. Compartilhe aqui nos comentários e prepare-se, porque no próximo tópico nós vamos mergulhar ainda mais fundo no mundo da escrita criativa, falando aí de diálogos com humor. Então vamos lá, 3 dicas para colocar humor nos diálogos dos seus personagens. Dica número 1, uma das minhas preferidas: ironia. A ironia é uma daquelas ferramentas de escrita que, quando bem utilizada, pode transformar completamente um diálogo. A graça da ironia está no contraste entre o que é dito e o que realmente é querido dizer. É como se o personagem estivesse dando uma piscadela para o leitor dizendo: você entende o que eu realmente quero dizer, não é? É o famoso, tá? Eu gosto, tem um exemplo que eu gosto muito, né? Eu, normalmente, às vezes pode acontecer que não, mas quando eu falo querido para alguém, é irônico, né? Ou meu anjo, ô querido, você pode me ajudar com isso aqui, por favor? Não é porque eu acho a pessoa querida, né? Eu tô sendo irônico.
E quando você usa essa ironia nos diálogos, né, ô meu anjo, vê se dá uma maneirada aí, é irônico, né, gente? Então vamos pensar em situações dentro das nossas histórias onde a ironia aparece naturalmente. Imagina um personagem otimista que sempre vê o lado bom das coisas, preso em uma situação completamente desastrosa. Ele pode fazer um comentário irônico sobre: nossa, tudo está indo incrivelmente bem, né? Quando na verdade tudo está indo de mal a pior. E esse contraste cria uma situação cômica e revela muito sobre a personalidade do personagem. A sutileza é chave no uso da ironia. Não é sobre ser óbvio ou sobre forçar a barra. É mais sobre deixar que o leitor descubra por si mesmo o verdadeiro significado por trás das palavras. A ironia sutil é como um tempero que tem que ser bem dosado na comida. Você sabe que está lá, mas você não consegue identificar exatamente porque está tão bem colocado. Então, a reação dos outros personagens da ironia também é um ponto importante. Alguns podem entender e entrar na brincadeira, enquanto outros podem levar tudo ao pé da letra, criando situações divertidas ou até mesmo reveladoras. Isso adiciona uma camada extra à interação entre os personagens e pode ser usado para desenvolver as relações entre eles. O duplo sentido é outro aspecto interessante da ironia. Um personagem pode dizer algo que à primeira vista parece inofensivo, mas na verdade tem um significado completamente diferente. E isso exige do leitor um certo nível de atenção e compreensão, envolvendo-o ainda mais na história. A ironia, quando bem utilizada, não só traz humor e leveza para o diálogo, mas também pode ser uma ferramenta poderosa para revelar aspectos profundos dos personagens e da história. E fica ligado porque a gente já vai falar de outro elemento crucial nos diálogos literários. Número 2. Piadas internas. Piadas internas em uma história são como aqueles segredos compartilhados entre amigos. Elas criam um vínculo especial, uma cumplicidade entre o personagem e o leitor. E isso, gente, é algo mágico, é algo que vale demais. Mas como incorporar piadas internas de uma maneira que realmente funcione? Primeiro, é essencial estabelecer um contexto específico onde a piada faz sentido. Isso pode ser algo relacionado ao passado dos personagens, uma situação peculiar que eles vivenciaram juntos, ou até mesmo um traço característico que se torna motivo de brincadeira. Por exemplo, imagine um personagem que sempre se perde, mesmo em lugares familiares. Isso pode se tornar uma piada recorrente na história, algo que outros personagens brincam de vez em quando. A repetição é uma ferramenta poderosa aqui, porque ao repetir a piada em momentos diferentes, você reforça essa conexão e torna a piada mais familiar e mais engraçada para o leitor. No entanto, é importante encontrar o equilíbrio certo, porque repetir demais pode tornar a piada meio cansativa. É como temperar um prato. A quantidade certa faz toda a diferença. Outro aspecto interessante é mostrar como a piada evolui com os personagens e a trama. À medida que a história avança, a piada pode ganhar novas camadas refletindo as mudanças nos personagens ou nas suas circunstâncias. Isso mantém a piada fresca, interessante e também a integra mais profundamente na narrativa. Criar uma sensação de cumplicidade entre o personagem e o leitor através da piada interna é como convidar o leitor para fazer parte do grupo. Quando o personagem faz a piada, é como se ele estivesse piscando para o leitor, criando um momento de conexão especial. Então, apresentar variações da mesma ideia também é uma forma eficaz de manter o interesse, mesmo que a piada seja basicamente a mesma. As pequenas mudanças na forma como apresentada podem fazer uma grande diferença. Isso mantém a piada viva e evita que ela se torne previsível ou chata. Piadas internas, quando bem utilizadas, podem adicionar uma camada extra de humor e profundidade a uma história. Tá gostando desse conteúdo até agora? Então faça um favor a si mesmo, clica no botão de like, se inscreve, ativa as notificações
porque toda semana a gente tem novidades imperdíveis para você turbinar a sua escrita. E vamos para a nossa dica número 3, humor inconveniente. Sabe aquele momento em que alguém faz uma piada e você não sabe se ri ou fica sério? Exatamente essa a essência do humor inconveniente nos diálogos literários. Usar humor em momentos inapropriados pode ser uma ferramenta poderosa na escrita, mas também requer um toque delicado para não desviar o tom da história. Então, colocar humor em momentos onde normalmente não se esperaria encontrá-lo é uma maneira eficaz de surpreender o leitor. Imagina uma cena tensa, talvez um confronto entre dois personagens, e de repente um deles solta uma piada. Isso pode quebrar a tensão, oferecendo um alívio inesperado, mas é crucial saber quando e como fazer isso. Se usado em excesso ou de uma forma inadequada, pode acabar minimizando a seriedade da história. O constrangimento divertido é outra maneira de explorar o humor inconveniente. Criar situações em que o humor surge do desconforto ou da vergonha pode ser hilário. Pense em uma personagem dizendo uma coisa completamente fora do contexto, causando uma situação embaraçosa. Isso não só alivia a tensão, mas também adiciona uma camada de realismo à história, porque, convenhamos, quem nunca passou por uma situação assim? Usar o humor como alívio cômico em cenas tensas é uma técnica clássica. Ajuda a equilibrar o tom da narrativa, evitando que ela fique muito pesada ou dramática. Mas o segredo aqui é a moderação. O humor não deve anular a tensão, mas sim oferecer um breve respiro. As reações dos personagens ao humor inconveniente também são um campo fértil para poder explorar. Diferentes personagens vão reagir de maneiras distintas a uma piada fora de hora. Alguns podem rir, outros podem ficar chocados ou até irritados. E essas reações podem ajudar a desenvolver os personagens e a dinâmica entre eles. E claro, é fundamental equilibrar o humor inconveniente com a seriedade. A chave é saber dosar. O humor não deve nublar os momentos sérios da história, mas sim complementar eles. É como temperar um prato, como eu já falei. Tem que ser na medida certa. Então, usar o humor inconveniente nos diálogos também é como andar numa corda bamba. Tá? Se você fizer isso com habilidade, você pode adicionar uma dimensão surpreendente à sua escrita. Mas assim, tem que ser bem feito e tem que ser na hora certa. E isso você só vai conseguir praticando. Você só vai conseguir treinando. Você só vai conseguir escrevendo. E você, já encontrou um exemplo de humor inconveniente, um livro que te fez rir e pensar ao mesmo tempo? Compartilha aí nos comentários porque eu quero saber. E compartilha também o livro mais engraçado que você já leu. Sabe qual é o meu? Eu acho que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, porque tem situações muito engraçadas, diálogos muito bons e é incrível. Mas um livro mais sério, assim, mas que também tem diálogos com vários momentos de humor e que eu gosto muito, é Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Né? Eu acho que a personagem principal ali, a Elizabeth, ela tem uma coisa assim que é muito dela, assim, que é muito engraçado, o jeito que ela se comporta, responde, enfim, acaba sendo ali um livro que tem um certo humor também. Mas e aí? Agora você já conhece aí as 3 dicas para colocar humor nos diálogos dos seus personagens. A gente viu como usar a ironia para criar um contraste interessante entre o dito e o não dito, como piadas internas podem criar uma cumplicidade única com o leitor e como o humor inconveniente pode ser uma ferramenta poderosa para aliviar tensões e surpreender. Essas técnicas não só tornarão seus diálogos mais dinâmicos e divertidos, mas também vão adicionar profundidade e realismo aos seus personagens. Mas, você sabe, escrever não é apenas sobre criar personagens e diálogos cativantes. Uma parte fundamental da escrita é a pesquisa, especialmente quando você se aventura por temas novos ou complexos. E no próximo vídeo eu vou te mostrar, a gente vai ter o tema Domine a Arte da Pesquisa. 3 estratégias essenciais para escritores explorarem novos temas sem se perderem. Eu vou compartilhar dicas sobre como mergulhar em novos assuntos, encontrar informações confiáveis, integrar tudo isso na sua escrita de forma coerente e envolvente.
E se você curtiu esse vídeo e quer continuar aí aprendendo sobre escrita, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like, ativar as notificações, porque assim você não vai perder as dicas valiosas que ainda estão por vir. Nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai descobrir aí juntos como tornar a pesquisa uma aliada poderosa na sua jornada de escritor. Até lá, continue escrevendo, rindo com os diálogos engraçados e, claro, pesquisando.